Minhas amigas e meus amigos, deixa eu contar uma história pra vocês aqui. Hoje eu fui ao dentista, acabei de chegar do dentista, Dr. Chico, que é o cara que eu consulto há 1 milhão de anos, José Francisco. Mas não é sobre a minha rigidez odontológica, não. Eu fui consultar no dentista e tô voltando, tô dirigindo e pensando sobre o serviço daquele profissional. É porque assim, o meu dentista fica do outro lado da cidade. Fica num bairro em que eu morei grande parte da vida. Hoje eu moro em outro bairro, outra região da cidade, e tem que atravessar, é do outro lado mesmo. E aí fui e tal, consultei, voltei, tô voltando dirigindo e pensando assim, pô, por que eu continuo vindo nesse cara, bicho? Por que eu venho aqui? Eu arranco lá do outro lado da cidade, venho pra cá, perco a manhã inteira, um trânsito danado, engarrafamento, aquela loucura. O cara não é barateiro, não é o cara mais barato. Provavelmente aqui perto de casa, na região em que eu moro, provavelmente há outros profissionais tão bons quanto, tão qualificados quanto, e talvez com o mesmo preço, ou talvez até mais barato. E fiquei pensando sobre isso, falei, cara, o que acontece que a gente volta? E fiquei fazendo uma conexão com a nossa atividade, com a minha atividade, com a atividade da advocacia. E falei assim, claro que eu identifiquei algumas coisas, pô, o cara é bom pra caramba, né? Dr. José Francisco, Chico, cara fera. Professor universitário, de graduação, pós-graduação, o cara é realmente tecnicamente muito qualificado, tem uma experiência grande de prática profissional. Mas é longe e não é barato. Por que eu sigo voltando lá? Por que você volta? Né? Por que eu continuo consultando com esse cara? E tive esse insight, esse cara produziu, né, assim, pensando na minha relação com ele enquanto paciente e profissional. Esse cara produziu o que a gente peleja para conseguir na advocacia, o que a gente fica, sabe, falando toda hora, a todo momento eu falo isso aqui, outros colegas também que discutem sobre posicionamento de mercado, sobre relação com o cliente, têm dito isso a todo momento, porque esse cara conseguiu gerar uma relação de confiança comigo. E isso é a sacada. Primeiro que isso é a ilustração óbvia de que o comportamento de consumo do ser humano é emocional. Emocional. Eu não vou dizer 100%, mas majoritariamente emocional. São alguns gatilhos emocionais que fazem com que você reconheça no outro profissional essa relação de confiança que gera em você uma outra relação que é de segurança. Aquela relação de quando você entrega a questão, o problema, quando você, enfim, pensa em alguma necessidade, ou teve um problema, ou precisa de uma atuação emergencial, alguma coisa, você precisa de algo na área de especialidade daquela pessoa, a primeira conexão mental que você faz é com aquele nome, aquela pessoa. Sabe, assim, a minha relação com esse profissional que eu estou dizendo, por se eu cair aqui e quebrar o dente, eu não vou procurar um dele, eu vou pegar o telefone e ligar, falar, Francisco, você pode me atender? Tive uma urgência, etc. Você conecta imediatamente aquela demanda que você teve com um determinado nome. Isso acontece com o nome de pessoas, profissionais ou com marcas também. Isso é um fenômeno que acontece no mercado e evidencia que o nosso comportamento de consumo é emocional. E fiquei pensando, esse cara conseguiu gerar essa relação de confiança. E é por isso que eu volto. É por isso, não estou fazendo merchandising para o cara exclusivamente, não. E também não me deu desconto na consulta também não, pô. Ganho nada com isso, mas esse insight ficou muito claro para mim. E é o que a gente tem que tentar fazer na advocacia e entender que isso também se opera na advocacia e que a gente precisa gerar no nosso cliente essa sensação de segurança. O cara te liga ou quando ele chega no seu escritório, quando o cliente confia a você uma determinada demanda, uma consulta, a abordagem de alguma questão, que ele se sinta seguro, aquela sensação de que você está em boas mãos, de que você pode descansar tranquilo, de que você confie que o profissional vai abordar aquela questão como se fosse algo importante para ele e de fato precisa ser. Essa sensação de familiaridade, de segurança no trabalho do outro, em algo que muitas vezes é determinante, é relevantíssimo na sua vida, como sua saúde, como a sua saúde jurídica, né, ou como a saúde jurídica das suas relações, muitas vezes como a sua liberdade, como é o nosso caso, os criminalistas. Então eu fiquei pensando sobre isso. E isso tem uma conexão evidente com o estado emocional que você consegue criar dessa relação com o seu cliente. O cliente precisa sentir em você alguma relação de familiaridade, de segurança. Uma vez que você consiga construir isso,
com o seu cliente, aí você pode começar a falar sobre uma relação de encantamento do cliente. Aí você pode começar a confiar que o seu cliente não vai te trocar, que o seu cliente vai voltar, que ele vai te indicar. E quando o seu cliente começa a sentir isso com você, ele se transforma em um multiplicador do seu serviço, um multiplicador da sua marca, do seu nome. É isso que acontece. É isso que eu estou fazendo aqui em relação a esse profissional. Sem combinar, sem que ele me pedisse nem nada. Até porque o foco não é fazer propaganda de serviço odontológico. O foco é abstrair esse insight que eu tive, voltando de lá para cá. E muitas vezes outras barreiras de contratação que eventualmente o seu cliente tenha, como eu falei, distância, preço, elas ficam menores, elas ficam irrelevantes frente à relação de confiabilidade que você conseguiu construir com o seu cliente, frente à relação de segurança que ele experimenta quando tem o seu serviço, quando contrata o seu serviço. Então, vamos pensar sobre isso, porque isso é muito importante. Confiança não tem preço. Aliás, mito, tem sim, e geralmente não é barato. Então, isso está diretamente conectado com o valor que você consegue envolver no seu trabalho, né? O que está, obviamente, relacionado com o ticket, com o preço que você se habilita a cobrar pelo seu trabalho. Bacana? Vamos pensar sobre isso aí, cara. Encantamento do cliente tem muito a ver com essa relação emocional de consumo que a gente tem, todo mundo tem, você tem, eu tenho, e tem a ver também com geração de relações de confiança. É isso que a gente precisa batalhar para construir com o nosso cliente. Bacana? Beijão para vocês, até mais!